Então, a nossa última reunião geral foi no dia 7 de fevereiro. Normalmente essa reunião, pelo que eu vi dos últimos 2 anos, a gente estava fazendo em agosto. Só que assim, calhou de ser bom a gente fazer. E eu já vi que eu coloquei um negócio errado aqui, ó. É 2/7, Carolina. Acho que nas edições. Enfim. Mas foi bom da gente fazer essa reunião hoje, porque basicamente a gente acabou de encerrar um semestre, né? Então a gente consegue fazer uma retrospectiva aí bem legalzinha de como se fechou o semestre e de como a gente tá em relação às nossas metas. Metas do início do ano. Pronto. Então o foco de hoje aqui é só a gente relembrar o que a gente já passou, o que a gente conquistou, o que a gente perdeu no caminho. E também a gente ver quais são os nossos próximos desafios, né? Deixa eu até acrescentar. Toda hora eu vou lembrar de alguma coisa aqui, gente. Para começar, eu não sei se todo mundo já conseguiu dar uma olhada no relatório. O relatório nem tem tudo que a gente fez, né? Porque esse relatório, só para explicar, eu fiz esse relatório. Pera lá, quem tá pedindo pra entrar? Permitir. Eu fiz esse relatório para um projeto que eu estava fazendo sobre a advocacy. A advocacy nada mais é do que um lobby social. No caso, existem aquelas empresas que fazem o lobby no legislativo, no executivo, para conseguir alguns benefícios para a área de atuação. O advocacy é esse lobby por uma causa, né? Então, no caso, é esse trabalho que a gente faz para conseguir a implementação de políticas públicas voltados para uma causa. E aí eu fiz, esse curso que eu estava fazendo era até com objetivos, com foco, né, nos objetivos de desenvolvimento sustentável. E assim, eu já tinha estudado antes a Agenda 2030 e é muito complicado perceber que até em relação a isso, a causa animal é pormenorizada, sabe? Porque assim, se você der uma olhada na Agenda 2030, nos objetivos de desenvolvimento sustentável, até naqueles do milênio, você vê que é uma percepção super antropocentrista, assim, de como a natureza pode servir ao homem, os animais podem servir ao homem. E, e parece que a logística da coisa é fazer para que a gente possa continuar se abastecendo com isso, né? No caso, para que a gente possa continuar usando o meio ambiente e não é uma perspectiva de se enxergar como parte do todo, enxergar a questão dos direitos subjetivos mesmo, dos animais enquanto sujeitos e essa coisa toda. E aí eu acredito mesmo, teve até um concursozinho, eu acredito que o meu relatório não vai ganhar por conta disso, porque não está tão atrelado aos objetivos de maneira tão intrínseca, né? Mas só para dar esse apanhado aí do porquê que esse relatório existiu, e que no final vai acabar sendo importante por conta do que a gente está fazendo, né? Eu poderia ter feito até um mais focado nos ODS, só que se o que eu faço, a área que eu milito, digamos assim, é essa, eu decidi fazer desse jeito mesmo. E aí esse relatório faz um apanhado do que a gente já fez, da nossa história, do que a gente passou, das políticas públicas em si. E aí eu estava até ensaiando para conversar com vocês diretamente, né? Porque eu acabo conversando com outra, mas não com todo mundo no geral, para contar dessa sentença que o município tem. O município, em 2017, foi condenado pela primeira vara da Fazenda, né, pública, a construir um centro de controle de zoonoses e a essas medidas aqui que eu resumi, né, porque a sentença tem várias medidas, eu meio que resumi o que a sentença tem. E aí esse processo acabaram os recursos para o município em 2019. Então, contando de 2019, em tese, o município teria 360 dias para implementar essas medidas aí. E aí eu fiz meio que um estudo do que foi feito, né? O que não foi feito. E basicamente, se você for olhar mesmo muito seriamente os pontos, não cumpriu nenhum.
ensaiou cumprir o último, né, de implantação do serviço de atendimento, mas não oferece a vacinação na forma da sentença, a vermifugação na forma da sentença, e dentro do que se propõe a fazer, porque eu acredito que quando foi lançado, né, o centro de apoio, ele se propôs a fazer muito mais do que ele, na verdade, está fazendo, mas eu vou chegar lá nessa parte. Aqui eu até apontei também duas leis que existem, mas que também dependem de regulamentação do executivo, que é uma que prevê uma multa de maus tratos em âmbito municipal, né, mas não está regulamentada, e a outra é em relação ao Abril Laranja, que seria para o município fazer as campanhas de prevenção à crueldade, mas também que depende de regulamentação. Então, a gente vai correr atrás disso aí. E aqui, relembrei aqui esses gatos de março, eu acho que a gente tem que dar uns parabéns pra gente mesmo por ter conseguido encaminhar todos esses animais para castração, muitos para adoção, né? E é que é o que realmente conteve a quantidade, né, desses animais naquela casa. E aí Leilinha e eu estamos fazendo um levantamento a respeito de outras casas com esse mesmo quadro, né? São casas com mais de 20, mais de 15, mais de 30 às vezes. E aí a gente está fazendo esse levantamento para ver quais são os maiores focos, né? Porque quanto mais animal... Ai, motoqueiro. Quanto mais animal acumulado, maior a chance desses animais irem se reproduzindo, né? E assim, a gente tem que tomar cuidado, porque eu lembrei de outra coisa que aconteceu e Michele me acompanhou nisso, porque em alguns casos a gente vai tentar fazer essa abordagem e às vezes a pessoa vai agir de uma maneira truculenta com a gente, porque assim, teve um dos casos que eu e Michele fomos, que chegou um pedido pra gente de ajuda, que a casa já tava com mais de 30 gatos, nananana, e a gente foi fazer o que a gente faz, explicar que a gente não tem abrigo, a gente não tem no município lugar para encaminhar, então o que a gente pode fazer é ir encaminhando para castrar e encaminhar para adoção. E assim a gente fez. Logo de primeira, eu e a Michelle fomos lá, foi uma luta para capturar os gatos, pegamos 5 ou 6 gatos, levamos para castrar, a Amanda, que tinha até entrado na ONG há pouco tempo na época, levou uma para adoção. Só que as coisas não são imediatas, né? A gente tem os prazos para conseguir a adoção e tudo mais. A pessoa precisa ter paciência. E aí, no final das contas, a pessoa foi bem arrogante assim com a gente. Falou que não tinha pedido para castrar nenhum gato, que queria que fossem adotados e que a gente não fez nada. Nananana. E aí, infelizmente, a gente tem que saber quando se retirar. Porque a gente fica com pena dos animais, né, e da situação que eles estão, mas a gente também tem que privilegiar aquelas situações que o nosso trabalho está mais facilitado. Porque, assim, se a gente está dentro de uma casa, que a gente está se propondo ajudar e a pessoa não aceita o tipo de ajuda que a gente tem a oferecer, a gente se retira, né? Então, só para também retrospectar esses ocorridos. E aí, para relembrar que em 2022... bastante coisa aconteceu. Eu sei que a gente já fez a retrospectiva lá na última reunião, mas já que temos uma nova integrante, acho que vale a pena. Mas ela leu, mas acho que vale a pena falar um pouquinho a respeito disso, porque isso teve reflexos no nosso ano de hoje, né? Então, a gente começou com uma reunião, não. Em dezembro, não sei se vocês lembram, que teve a audiência pública, né, sobre maus tratos, convocada pelo vereador Marcos Vinícius. E aí nessa reunião, nessa audiência pública, algumas coisas foram ditas. Que o CASA inauguraria em fevereiro de 2022, e lembrando, inaugurou em abril de 2023, há muito custo, mas só para fazer esse paralelo aí. E nessa audiência também se falou que o município já estava procurando recursos para a aquisição de um castramóvel. Os pontos mais importantes, eu até coloquei aqui na outra reunião, deixa eu até ver aqui. E a gente discutiu também nessa daí sobre o Disque Denúncia do SEMA, né? Porque até então era uma forma que eles viabilizaram para as denúncias de maus tratos. E isso é algo que eu vou falar mais pra frente também, que é algo um pouco mais complexo do que parece. Em seguida, a criação da Comissão de Defesa e Proteção Animal da OAB, que eu e Mi fazemos parte. E dentro da comissão, eu vou aproveitar como está sendo gravado e depois eu posso usar uns cortes disso, até para
explicar melhor, porque às vezes as pessoas não entendem muito qual é o papel da comissão, o que a comissão pode fazer, enfim. E, assim, para explicar que a OAB é um órgão de classe. Então, assim, é um órgão que foi criado para atender aos advogados, aos interesses dos advogados. Só que também tem um paralelo, uma conversa muito importante com a sociedade. Então, se propõe também a intermediar algumas melhorias na sociedade dentro dos limites que se pode ter, né? E aí, dentro da OAB, existem diversas comissões sobre diversos temas. E aí, dentro da comissão, a gente pode ter uma atuação tanto em relação a estudo de jurisprudência, e maneiras como realmente facilitar o trabalho do advogado nessas áreas relacionadas aos animais e também tentar promover de maneira mais ativa mesmo que os órgãos se fortaleçam, né? Que a gente consiga uma atuação devida de cada órgão para isso justamente facilitar lá no processo judicial. Então, assim, dentro da comissão, o que se buscou fazer logo de início foi chamar uma atuação bem voltada para as demandas de maus tratos, né? Porque é um problema gigante, voltado para tentar conversar com os órgãos que atuam nessas demandas para entender quais são e quais eram e quais permanecem sendo as grandes limitações de cada um, as grandes dificuldades, para que a gente pudesse atuar de maneira a ultrapassar esses obstáculos. Então, nessa reunião específica, ficou muito evidente que um grande problema do município é não ter para onde levar esses animais. Tem uma demanda de maus tratos, ok, foi configurado, foi constatado, tem o flagrante, tem tudo, e aí vai fazer o que com o animal? Então, muitas vezes, o que acontece? O próprio autor daquele crime fica como fiel depositário daquele animal, porque não tem para onde levar. Então, assim, isso evidenciou um problema muito grande, que acabou gerando em seguida uma proposição numa reunião que teve com o executivo, e essa reunião também foi feita por meio de Marcos Vinícius, em que o município prometeu a doação de um terreno para uma associação que se interessasse para poder abrigar provisoriamente esses animais, ou seja, um abrigo provisório como se fosse até aquele nível de sede até, de captura, esterilização, devolução, ou então, nos casos de maus tratos, para alguém ficar responsável por esse animal, mas para que ele fosse encaminhado para adoção. Super transitório. E aí, essa promessa foi feita em abril do ano passado. Até agora, nada. E assim, dentro dessa promessa, foi uma promessa sem nenhum comprometimento maior de recursos. Seria tipo, vou doar o terreno, vocês se virem para construir, para manter, para tudo. Mas ainda assim, nem isso saiu. E aí, uma outra coisa que começou a ficar muito evidente pra gente, e assim, deixar a gente muito de mãos atadas mesmo, foram as demandas de esporo que começaram a aparecer. Por quê? As pessoas viam o animal todo ferido, mandavam foto pra gente, e infelizmente a gente não tinha nada o que fazer. A gente não tem um centro de controle de zoonoses, não tem um lugar que a gente possa levar esses animais para serem medicados, não tem um lugar para abrigar esses animais durante o tratamento, e é uma doença super contagiosa. Quem está na causa tem outros animais. Então, muito dificilmente você vai ter um lugar isolado dentro da sua casa para poder abrigar esses animais com uma doença que é muito contagiosa. Então, assim, é uma doença que é difícil de você conseguir lá temporário, porque é contagiosa não só para os seus outros animais, mas também para você. Então, você tem... Não é que você vai pegar de qualquer jeito, mas você tem que tomar mais cuidado e tudo mais. Não é uma coisa simples. Então, diante disso, a gente tentou uma reunião com a diretoria de vigilância para apresentar. A gente apresentou um dossiê com essas demandas, né, alguns locais, alguns focos, e digo para vocês que não vimos providências sendo feitas. A única providência, lá no dia, foi até engraçado, eu levei, gente, uma impressora, que eu falei dentro do que foi conversado lá, eles concordaram em encaminhar para o Plano Municipal de Saúde a questão do descarte dos corpos infectados, né, porque a gente teve até o problema, eu não lembro qual foi o gatinho, o nome do gato, foi Garfield, que ele estava contaminado com esporotricose e a ONG teve que pagar para ele ser cremado. Então, assim, a gente já não está dando conta de custear as coisas dos vivos, ainda tem que pagar
para cremar, ou porque a gente não pode enterrar, porque o fungo fica ali ativo na terra, tanto que é até conhecida como doença do jardineiro também. Então, assim, é o mínimo do mínimo do mínimo que o município dê andamento, pelo menos para isso. Aí isso, eles falaram assim, não, isso aí dá para fazer. Aí eu fui imprimir, falei, assina todo mundo. E aí isso foi incluso no PMS. Mas falar para vocês que eu já testei, não, porque eu ainda não estive com nenhum animal que faleceu com esporo para solicitar o serviço. Então eu não sei dizer se de fato eles estão fazendo, mas no papel existe. E em outubro acabaram acontecendo outras coisas, né? A gente foi convidado para uma ação educativa no CPM, foi bem legal, interação com os alunos, até para mostrar como eles podem ser agentes de mudança e tal. Foi bem legal. E teve também o primeiro evento da OAB voltado para a Guarda Municipal, para a capacitação das demandas de maus tratos. Então foi interessante esse primeiro momento, mas ao longo desse ano de hoje, outras coisas se desdobraram que eu não vou me alongar muito pra não, enfim, a gente não ultrapassar o tempo aqui. E outra coisa, como muitas das meninas sabem, né, eu me mudei pra Ituaçu, então aqui também não tem basicamente nada em relação a isso. Então eu pensei, vou fazer uma contribuição dentro do que eu posso, que é trazer um castramóvel. Então, assim, eu organizei esse negócio basicamente sozinha e consegui, dentro de uma cidade super pequena, castrar e microchipar 36 animais. Então, assim, quando eu acredito que o que falta no município é vontade, porque se uma pessoa consegue fazer sozinha isso, imagine se tivesse uma equipe, sabe, voltada para isso mesmo, nos locais ali de periféricos, na zona rural, que tem muito animal. Então, assim, mais uma. E aí, em novembro, iniciou também a nossa parceria com a UESB. A UESB está com um projeto chamado Popularizando a Ciência, que é a junção de 2 projetos de extensão. E esse projeto é coordenado pela professora Gabriele Marisco. A UESB, se vocês não sabem, também tem um grupo de proteção chamado Amigo Pet, que cuida dos animais do campus, né? Porque, infelizmente, a UESB também é um local de muito abandono. Então, e querendo ou não, os animais que já estão lá e que não estão castrados também se reproduzem, né? Esses dias mesmo, ela e Leilinha resgataram 3 gatinhas que estavam precisando de mãe de leite. As meninas até mandaram no grupo, conseguiram e tudo mais. 3 filhotinhas, mas é sempre isso, sempre essa bola de neve, né, que vai aumentando. E aí, nessa reunião, foi muito importante mesmo esse evento da UESB. Eles trouxeram a advogada, não sei se foi o primeiro ou o segundo, mas não, foi o primeiro mesmo. Eles trouxeram uma advogada chamada doutora Eveline Paludo, que ela é advogada com atuação em causa animal também. E aí ela chamou a atenção pra gente em relação à necessidade de registrar tudo, absolutamente tudo. Que é só a partir dos registros que a gente vai conseguir demandar qualquer coisa no poder público, né? Então, assim, em relação à demanda de... Por exemplo, uma coisa que as pessoas não associam. Abandono é crime de maus tratos. Então, mesmo que a gente não saiba quem é o autor do crime, viu uma caixa de gatos abandonados, chegou, abandono. Então, cabe registro na delegacia. Pera lá, mais alguém pediu pra entrar. Então, cabe registro na delegacia. Então, é isso que vai fazer o número, é isso que vai fazer a estatística para depois que isso possa ser revertido em políticas públicas. E uma coisa que também ficou muito evidente nesse encontro foi a necessidade de realização de um censo demográfico. Porque também é em cima da quantidade de animais existentes no município que a gente vai entender qual é a necessidade de castração, de requisição de medicamentos, de tudo. Porque enquanto só forem estimativas, o famoso vozes da minha cabeça, nada vai ser feito. Então, assim, uma coisa que a gente tinha iniciado também, que eu até esqueci de colocar aqui nessa linha do tempo, em outubro, foi a microchipagem, né? A gente começou a microchipar os animais que... não estava na dúvida qual era a página que estava sendo gravada. A gente começou a microchipar os animais que chegam até a gente, né? Especialmente os que a gente castra. Os muito filhotinhos a gente ainda não tá microchipando, não, porque o nosso microchip ainda não é do menorzinho. E aí aqui eu fiz uma listinha básica de realizações, né? Que a gente conseguiu essa inclusão no PMS. A gente solicitou, e isso aí não foi uma realização, mas eu quis colocar aqui, a gente solicitou informações ao Serviço de Informação ao Cidadão
sobre o procedimento padrão de notificação em relação a essas doenças. Por quê? Apesar de não existir uma lei que torne obrigatória a notificação dessas zoonoses, era de se esperar que uma coordenação de centro de controle de zoonoses tenha um procedimento padrão para receber notificações, não é? Mas não existe. Basicamente é isso. Falam para informar, ligar pro telefone, para mandar por e-mail, mas a gente não sabe como é o tratamento desses dados, e das 2 vezes que a veterinária, que é inclusive integrante também da comissão, ligou para notificar, a pessoa que atendeu não soube fazer, não soube informar o que era necessário. Então, assim, é algo que a gente também acha que é necessário intervir. Em 2023 também tiveram o segundo e o terceiro encontros da UESB, que a gente foi conseguindo firmar mais as parcerias e desenhar mais o traço do que é necessário em relação a políticas públicas. A gente teve uma reunião com a Promotoria do Meio Ambiente também para falar sobre essa ação civil pública. A gente pediu para participar dessa ação civil pública e, nesse momento, até então, a gente não teve a decisão da juíza a respeito dessa participação da ONG na ação civil pública, a fim de fornecer informações, né, que possam nortear ali um acordo para que a sentença seja de fato executada. E a gente também teve uma reunião com Marcos, né, com o vereador Marcos Vinícius, para apresentar o projeto de lei para tornar obrigatória a microchipagem, para justamente a gente conseguir esses dados. E nessa oportunidade ele disponibilizou a equipe dele para que a gente possa fazer vídeos educativos, enfim, para que a gente possa produzir materiais mesmo para disseminar aí informações importantes para a causa, para a gente. E aí, disso, nessa disponibilização aí da equipe dele, aí eu fui ter uma reunião com a equipe dele, né? E aí que surgiu essa sugestão da Mia, né? Do robô de atendimento. E aí foi tudo muito rápido, de uma semana para outra, assim, de alimentar tudo e fazer e acontecer e ter reunião com um órgão, com outro, porque o interessante da Mia é justamente ela ser integrada, de conseguir encaminhar as informações de maneira organizada para os órgãos da atuação em demandas de maus tratos e em outras demandas também, de atendimento e tudo mais. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês outras coisas que eu acabei não mostrando no vídeo de exemplo do robô, mas mais pra frente. Deixa eu só seguir o relatório aqui que a gente continua. E aí eu fui fazendo esse relatório, eu fui vendo o quanto que a nossa atuação é importante, porque a nossa atuação é uma cobrança organizada, é uma cobrança registrada, é uma cobrança orientada. Então, assim, a partir disso, pode não ter um resultado imediato, mas tem algum reflexo. Então, assim, tô falando que foi por conta da ONG? Não, mas coincidentemente as datas pra mim são no mínimo suspeitas, né? Porque a gente questionou, por exemplo, mais uma vez, em relação à aquisição de um castramóvel tá ou não na previsão orçamentária de 2023, né? Como foi prometido. Uma coisa é estar na previsão orçamentária, outra coisa é ser lançado o edital, o pregão eletrônico para aquisição. Então aqui, se em março a gente cobrou, né? Aí passaram-se 2 meses, aí já tava com o edital, e aí eu até atualizei essa informação aqui no relatório, que eu fiz a pesquisa hoje. No Diário Oficial dessa edição aqui, tem o extrato do contrato indicando que essa empresa aqui foi contratada para fornecer o veículo. Mas daqui até efetivamente isso ser equipado com todos os materiais, todo mundo já sabe qual enrola, né? Porque até em relação ao próprio caso mesmo, a gente sabe quando foi o contrato inicial lá de aluguel e quando de fato começou a funcionar, e começando a funcionar a gente sabe como tá hoje. E aí a outra coincidência ou não foi em relação ao nosso pedido de intervenção. Gente, vocês me desculpem, porque eu moro na frente aqui da rua mesmo, e aí vai ficar passando uns carros, mas enfim, a gente tolera. A gente pediu para participar da ação civil pública no dia 1º de abril. Aí eles correram para inaugurar o CASA e correram e apresentaram esse censo aqui. Eu coloquei aqui no site da prefeitura porque a notícia está exatamente assim. Prefeitura realiza censo, mas isso que eles realizam não é censo, só para deixar muito claro. Isso aqui que eles fizeram foram disponibilizar um formulário cheio de falhas, mas eu vou chegar lá também.
E aí, sobre o CASA. No CASA, eu fiz uma pesquisa muito por cima ali de algumas. Enfim, botei lá CASA na pesquisa do Diário Oficial e fui ver alguns extratos de contratos. Ou seja, são muitos, e muitos, e muitos, e muitos. Isso aqui foi só uma amostragem. Então, assim, a gente vê que tem muito dinheiro sendo investido. Então, a gente espera um resultado eficaz e eficiente. Mas, infelizmente, não é isso que a gente tem visto, né? No todo. E aí, outra coisa também que eu quis colocar aqui foi em relação à ambulância. Logo nas primeiras notícias do caso, eu já falava que o município tinha adquirido uma ambulância para o resgate de animais. Vocês já viram, gente, essa ambulância? Não existe. Assim, pode até existir, mas eu nunca vi. O que eu vejo é a Leilinha ali no São João me ligando, desesperada, porque tá com um cachorro que precisa ser resgatado, transportado, nananã. E aí a gente tem que se virar, fazer das tripas coração pra dar conta. E aqui eu não pesquisei muito a fundo sobre em que pé tá isso não, principalmente por conta de tempo, mas é uma coisa que é pra ontem, sabe? Porque aí a gente liga pros bombeiros. Os bombeiros podem fazer, tipo, tirar o animal do local de perigo, de risco, por exemplo, mas não podem fazer o transporte. Aí se fizerem é tipo por boa vontade do coração deles. Mas enfim, se não tem nenhum órgão designado pra fazer isso, a gente tem que solicitar, ou melhor, exigir que se faça o que se está sendo dito que está sendo feito, né? Porque se você tem lá na notícia é legal, tem lá, o município adquiriu ambulância, o município adquiriu castramóvel. Quando a notícia saiu no Instagram do município, mais um avanço para a causa animal, o município adquiriu o castramóvel. Isso aí eu acho que já tem 2 meses mais ou menos. A data do contrato aqui não tem um mês. Então, assim, o município não adquiriu. O município lançou um pregão. Nananana. Então, assim, é uma falta de clareza em relação às coisas que eu acho que fere até o que a população pode esperar ou não. Mas, enfim. Até agora, alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa a sugerir? Ninguém ligou o microfone e vou seguir. Sobre o CASA, a gente fez uma análise do que faz e do que não faz, né? Isso aí, as meninas que leram também já viram, a gente até discutiu um pouquinho lá no grupo. Mas, em resumo, só estão fazendo atendimentos ambulatoriais com hora marcada e uma agenda bem cheia. E eu entendo, ok, com agenda bem cheia, beleza. Mas alguns atendimentos que, na minha visão, seriam emergenciais, não estavam sendo tratados como tal. Por exemplo, o Floquinho, que é o gato que a gente teve que encaminhar para a clínica particular. Ele estava com prolapso de reto, um animal que estava claramente em dor. Na minha concepção, esse animal deveria ser atendido primeiro. Mas também não sei, aí eu não vou falar sem conhecimento de causa, né? Não sei em que pé estavam os outros atendimentos de lá. Mas também, se reconhecer imediatamente ali na triagem imediata, que o hospital não poderia fazer muita coisa, porque no final das contas ele foi encaminhado para outra clínica, então é melhor que ele fosse encaminhado de logo, no momento que chegou o hospital, fazer uma avaliação ali, ó, beleza, é isso aqui, eu não vou fazer a consulta completa, mas eu sei que o hospital não tem condições de fazer a cirurgia dele. Encaminha logo, do que deixar o animal lá o dia todo sentindo dor. Então, assim, são algumas coisas que a gente tem que ficar muito atento para que a gente possa cobrar mesmo e registrar tudo para que essa cobrança possa ser feita com fundamentos, né? E aí, castrações de macho, umas quantidades assim pequenas ao meu ver, porque se você vai castrar só macho, você castrar 6 a 10 machos por dia, muito pouco. Então, assim, tem coisas que eu acho que dá pra gente cobrar uma prestação melhor. A questão do hemograma. Não é todo mundo que está realizando hemograma. Tá? Não sei que critérios eles estão usando. Talvez exigir que eles expliquem melhor esses critérios que eles estão usando para fazer ou não o hemograma. Mas faz o hemograma, se o animal precisa ser transferido, o resultado não é disponibilizado. Então, de que adianta fazer o hemograma? Aí você vai lá, você resgata o animal, você tem seu emprego, você tem seus horários para cumprir. Você vai deixar o animal, não, o animal, se for pra ficar, o internamento lá é só diurno, né? Mas se for para o animal ficar lá, você tem que ficar lá o dia todo. Então aí você perde seu emprego, você não consegue pagar a conta nem do remédio do animal depois, porque você tem que ficar o dia todo lá. Então, assim, são muitas coisas que precisam ser revistas. E aí, eu coloquei o que não fazem. Em relação à sentença, especificamente, o que eu acho grave é esse, nenhum tipo de vacinação ou vermifugação.
Outros exames laboratoriais básicos, e isso aqui eu ainda tinha que ter colocado, testagem de zoonoses, né? E, se possível, algo que seria muito interessante a gente pedir também, a testagem FIV-FeLV, porque é algo que interfere no tipo de encaminhamento que o animal vai ter, né? Para um lar de um portador de FIV-FeLV ou não. Mas isso aí também não vou entrar muito a fundo não, pra gente não se alongar. Os exames de imagem, USG e raio-x, informaram que tem previsão de início desses exames em julho. E aí, no caso, como já chegamos em julho, é um mês de cobrar para verificar se estão em funcionamento mesmo. E mais uma vez, em relação à organização e gestão, porque eu não entendo como essas máquinas foram adquiridas lá no início, em 2021, sei lá, e aí não se adiantou esse processo de buscar a contratação dos profissionais responsáveis por fazer essas imagens. Então, assim, é uma falta de organização, né? Em relação ao censo, é aquela coisa. Foi noticiado, né, que com o censo será possível identificar doenças zoonóticas. O censo busca realizar controle de natalidade. Mas aí você clica no link. É um link que tem lá 3 opções. Se é pessoa física, pessoa jurídica ou entidade sem CNPJ. São, de fato, 3 formulários diferentes, porque são links diferentes. Formulários diferentes, assim, links diferentes. Mas o conteúdo é exatamente igual. Então, não sei pra que fizeram diferente, né? E, não sei se vocês chegaram a abrir o censo, a partir de 5 eles não têm a opção. Então, se a pessoa tiver 5 ou 20, para um censo é a mesma coisa? Para controle de natalidade isso é a mesma coisa? De jeito nenhum. Então, não tem a possibilidade da pessoa com mais de 5 animais afirmar de fato quantos animais ela tem. Pessoas com mais de 2 animais não dá para especificar o sexo de cada um, sendo que o sexo impacta diretamente na capacidade reprodutiva. Porque é diferente você ter 5 machos na sua casa. Aliás, você ter, vamos supor, você tem 5 machos e uma fêmea. Todos os seus machos são castrados. Aliás, 4 machos são castrados, um macho não, e a fêmea também não. Aí você vai lá e vai botar lá quantos são castrados. Aí nas perguntas que tem, todos, apenas alguns. Então, o potencial de reprodução desses apenas alguns, como é que você vai identificar num censo? Pessoas com mais de 2 animais não conseguem especificar quantos são vacinados. A única coisa relacionada à doença é em relação à vacina de raiva, até, eu acho, salvo engano. Então, assim, não tem como identificar doenças zoonóticas, não tem como identificar de fato a quantidade de animais. Então, isso não é um censo. Isso é um formulário disponibilizado, mal divulgado, mal elaborado, e é isso. E aí a gente vem, porque a gente não fala só de problema, a gente tenta buscar a solução, né, também, com a nossa queridíssima Mia, design maravilhoso de Manu, que é muito talentosa, que está na versão bebê, mas Manu, a gente vai lançar ela versão adulta agora, que vai ser amanhã, né, que eu vou corrigir tudo que tem pra corrigir, tudo que eu já anotei. Pra amanhã ela já está oficial, Mia 2.0, no ar. Mas a ideia da Mia foi de... Alguém saiu ou alguém entrou? Ai, não vi. Manu levantou a mão. Ah, tá. Pode falar, Manu. Tá mudo aí seu microfone, se você quiser falar. Manu, quando você quiser falar de novo, você... Pera lá, foi sem querer, só por avisar que tem novos designs também aí, tá vendo? Arrasando. Depois você manda. Então a minha foi uma ideia de... Primeiro, que a gente sabe que a gente recebe muita mensagem. Muita mensagem, fica doida de tanta mensagem. Tanto que eu falo que eu admiro muito Manu e Bruninha por persistirem aí na missão, porque é pesado, é muito pesado. Na verdade, eu falo que eu comecei a me tratar na terapia por causa desse trabalho aí, de falar com gente. Porque, primeiro, chega muita coisa, chega muito pedido de ajuda, você fica, às vezes, se sentindo mal por não conseguir ajudar, às vezes as pessoas te tratam mal, então, assim, agem como se você fosse onipotente, onisciente, onipresente, você é a ONG, né? Como se a gente tivesse toda a capacidade do mundo de fazer, estalar os dedos e fazer um milagre. E às vezes a gente acredita mesmo que a gente não tá fazendo porque, sei lá, porque a gente não tá fazendo o suficiente, porque a gente não tá se esforçando o suficiente. E é muito cruel, principalmente para pessoas que têm um nível de autocrítica cruel. E eu falo isso porque eu tenho.
E eu trato isso na terapia. E, assim, uma maneira de suavizar o nosso trabalho, né, de já fazer, tipo assim, uma triagem mesmo, e até padronizar os nossos atendimentos, foi a Mia. Então a Mia, ela vai atender todos de igual maneira, sem discriminação. Então, sem preferência, sem nada, sem demora, inclusive, ela vai atender muito rápido e ela vai explicar que nós somos seres humanos, cheios de tarefas, né? Porque às vezes as pessoas esquecem. E aí, dentro da Mia, eu destaquei aqui as opções do menu, que são as opções que mais chegam pra gente, né? As pessoas pedem muita ajuda pra fazer denúncia, muita ajuda pra resgatar, muita ajuda pra castrar, muita ajuda pra tratar. O de microchipar, as pessoas ainda não pedem tanta ajuda porque as pessoas não sabem o que é, mas a gente vai mudar essa realidade. E ajuda para divulgar. E além dos pedidos também para aquelas pessoas, né, que querem ajudar, que querem adotar, ou então que querem comprar algum produto da lojinha. Isso aí a gente ainda também vai melhorar, porque a gente tem que melhorar a nossa captação para ontem, porque as demandas estão pipinando. E é óbvio que é uma coisa que, assim, tá em fase de testes ainda até hoje, então, mas no final das contas, na prática real, nunca vai terminar a fase de testes dela, porque a gente acaba na vida, né, se deparando com novas situações que vão exigir da gente novas atuações. Então, à medida que a gente for lidando com tudo, a gente vai conseguir melhorar esse atendimento e especificar cada vez mais. E aí, lá dentro do videozinho que eu expliquei da Mia, gente, é muito incrível, assim, a ferramenta em si, a capacidade que ela tem de nos ajudar. Só que demanda bastante também de você estudar, de você ver como é que funciona, nananana, e eu tô me esforçando muito pra isso. E isso aí vai ser minha justificativa, inclusive, porque eu estou atrasada na minha prestação de contas. Não dos extratos, os extratos estão lá nas pastas, mas de deixar tudo bonitinho, organizadinho na planilha. Porque eu achei melhor, assim, a gente tem até aquela regra de Pareto, né, do 80-20, que 20% às vezes dos seus esforços tem 80% dos seus resultados. Então eu achei melhor focar nisso aqui, porque eu acho que isso vai ser o que vai trazer muito resultado pra gente. E muito registro, porque é muito óbvio que a gente faz muito mais do que a gente divulga. E às vezes a gente faz muito mais porque a nossa capacidade de divulgar, dentre a tantos incêndios, fica limitada. Porque, assim, pra mim é muito complicado eu desperdiçar, eu falo desperdiçar mesmo, Manu e Bruninha, que são muito competentes, ficando ali falando as mesmas coisas pra todo mundo. Então, assim, espero muito que agora, com essa folga, óbvio que vai ter o atendimento personalizado no final, mas já vai ter muita informação coletada que vai economizar essa energia, a gente consiga gastar energia em outras coisas que vão trazer pra gente e pros animais mais resultados, né? E aí, dentro da Mia, a gente colocou também a questão do censo, um censo com perguntas realmente que vão dar um apanhado real da coisa, vão dar alertas reais para os focos mais, assim, problemáticos de reprodução. E a gente colocou também a questão da notificação de zoonoses. Deixa eu até compartilhar aqui. Carregando. Aqui. Dentro da notificação de zoonoses, vão ter os dados do notificante, se é médico ou veterinário ou não. E isso vai influenciar por quê? Porque a gente está estudando propor um projeto de lei que torne obrigatória a notificação de zoonoses como esporotricose e leishmaniose para fins de políticas públicas mesmo, né? E aí, se alguma pessoa que não for médico veterinária juntar um laudo, e aí a gente vê lá que esse médico veterinário não fez a notificação, a gente pode cobrar depois. Fala assim, a gente recebeu esse laudo aqui, a gente viu que você não fez a notificação, lembrando que já é lei, nananana. E também para que as pessoas possam notificar aqueles casos suspeitos, que não tem laudo, né? Deixa eu botar aqui, tá vendo? Não. Aí aqui eu só fiz uns números X só pra poder passar pra vocês verem. E aí aqui eu coloquei as principais, esporo, leixe, sarna. Eu vou até notificada. Deixa eu só esperar o ônibus passar ali. Dá um barulho. Vou até notificar dessas duas benditinhas que estão comigo aqui, que estão com comida de sarnas.
foi feito exame laboratorial para comprovar a existência da doença, aí isso aqui vai ser sim ou não. No meu caso, não fiz exame laboratorial, ou seja, é só clínico, mas eu tenho fotos e tudo mais que isso pode comprovar que a doença foi feita. Porque em muitos casos a gente vai saber que tem focos, por exemplo, no jambalaya, que está muito claro e evidente que aquilo é esporotricose. Mas a gente, primeiro, não tem como capturar o animal, a gente não tem como pagar o exame e a gente não tem como fazer o tratamento depois. Então, infelizmente, a gente não tem como nós, estrutura limitada que temos, fazer o resgate desse animal. Mas a coisa que a gente pode fazer é notificar a existência desse animal para o poder público e falar, e aí, poder público, vamos usar os nossos impostos onde é devido? Então, aí é isso. A ideia desse relatório não, desse formulário aqui é esse. Então, a gente precisa focar muito na divulgação dele. E aí, isso aqui tá tudo dentro da MIA também. Ah, outra coisa, eu deixei o do censo o mesmo do de microchipagem, porque são exatamente as mesmas informações que a gente precisa. Então, assim, como eu já tinha esse formulário e como dentro da proposta de lei lá fala sobre a questão das pessoas que não têm dinheiro para fazer a microchipagem, né? Se elas se cadastrarem nessa lista aqui, o prazo para elas realizarem a microchipagem se dilata. Então, elas não podem ser multadas nesse prazo. Então, de certa maneira, a gente vai ter os dados, ainda que o animal não esteja microchipado. E aqui, compartilhar essa guia. Aí, seguindo aqui, vou pular os textos todos, porque não tem necessidade nesse momento. E aí eu vou pro que a gente está buscando, assim, que eu acredito que deva ser o nosso objetivo maior em relação ao município nesse momento, é a construção de um centro de acolhimento transitório, assim, isso a longo prazo, porque a gente mesmo sabe, a gente viu com casa, que leva tempo, é todo um processo super burocrático, mas o problema está aqui agora. Agora, nesse momento, a gente está lidando com órgãos, pessoas, instituições que estão sendo impedidas de realizar o seu trabalho, ou seja, que é de fazer, de fato, uma diligência de maus tratos completa, né, de você realmente tirar o animal da situação de maus tratos, porque não tem para onde encaminhar. Então, é necessário que o município se responsabilize pelo custeio da hospedagem desses animais. E aí, o município se hospedando, o município custeando, aí sim o município vai se importar em ajudar a adoção desses animais. Então, assim, vai ser muito mais interessante para o município criar a página que a gente está solicitando há muito tempo para divulgar os animais. Porque em Juiz de Fora tem uma página página institucional da prefeitura, que a prefeitura divulga os animais que estão para adoção. Então, assim, a partir do momento que sair do bolso deles, aí sim eles vão se interessar em divulgar, porque é mais interessante que esse animal seja logo encaminhado para aliviar o bolso do município para adoção. Então, o município vai ajudar a divulgar essa adoção. E aí, o foco maior mesmo que eu acho que a gente deve ter é nessa parte daqui, porque os outros a gente já tá se virando, assim, digamos assim, né, no caso. Em relação ao mapeamento de zoonoses, a conscientização, óbvio que o município tem como fornecer isso daqui de maneira muito pouco onerosa para eles, mas o nosso foco em conseguir, porque às vezes assim, eles dão uma coisa, né? Falam assim, não, já dei isso aqui, vamos deixar isso aqui para lá. Não, a gente quer isso daqui. Isso aqui, se vocês não derem, a gente se vira para conseguir contra outras pessoas. A gente quer e precisa disso daqui. Mais uma moto. E aí, assim, gente, aqui tem alguns objetivos específicos e eu fiz essas 33 recomendações que eu ainda vou organizar por tema, porque no dia meu prazo estava um pouquinho curto e aí ficou bagunçadinho assim. Mas tem coisas que são de graça para o município aqui, que só basta vontade, tem coisas que vão onerar o município, mas tem coisas que vão onerar muito pouco, que vai ter um resultado muito efetivo. Então, minha recomendação para o município são essas 36 e para a gente é estudar essas recomendações, como a gente pode buscar implementar isso daqui de maneira efetiva. E aí, essa parte que eu falei do Advocacy, esse curso do Advocacy ensina a gente justamente como a gente conseguir essa implementação de políticas públicas. Então, dentro do curso, tem essas 4
orientações, né? 4 pilares que eles chamam. Na verdade. E aí eu transformei isso em um catavento porque eu acho que a gente pode fazer uma ação promocional em cima disso, sabe? De, sei lá, fazer um evento com crianças para fazer o catavento da ONG e a gente disseminar as informações, enfim, veio aí na minha cabeça essa ideia de catavento e aliado com o CATA, né, que seria um centro de acolhimento transitório de animais, e aí veio essa ideia do CATA e aí coloquei como sendo uma das hélices, uma das 4 hélices do Advocacy, isso daqui. Ou seja, o primeiro de tudo, produção de conhecimento. A gente está buscando produzir conhecimento que vai ser a partir tanto das informações coletadas pela MIA, do trabalho que a gente está fazendo com a UESB, também em relação isso aí eu vou contar mais pra frente, vou guardar. Em relação até educacional mesmo, por exemplo, eu tava conversando com o Manu ontem, da gente fazer alguns vídeos falando sobre os requisitos para adoção, sobre o que não fazer, o que fazer, sobre situações, acho que é até interessante a gente contar situações que já aconteceram com a gente, tipo, adoções que deram errado, contar, enfim, fazer esse tipo de conteúdo até para que as pessoas se tornem mais participativas e entendam como é que é o funcionamento da ONG mesmo. E aí depois dessa produção de conhecimento é a parte de comunicação, como a gente vai comunicar esses conhecimentos produzidos. Então, assim, nessa área aqui, eu achei muito interessante o apoio que Marcos deu de fornecer a equipe dele, né, pra ajudar a gente nessa produção de vídeos, na veiculação, mas a gente tem que buscar também aí a maneira de como, tipo assim, a gente vai veicular isso, mas como a gente vai mobilizar, como a gente vai incentivar as pessoas a agirem para a causa. E aí tem a ideia dos embaixadores e tal, tá em andamento, mas eu também preciso de ajuda para conseguir botar esse catavento aí para girar. E a incidência política, como é que a gente vai fazer isso se tornar lei, se tornar um projeto, se tornar algo na esfera pública que não dependa só da nossa atuação, que fique ali institucionalizado. E aí de cada uma dessas hélices eu coloquei aí objetivos pra gente, né? Então aqui é das estratégias de comunicação, da mobilização, como a gente vai chegar às pessoas e a incidência política. E aí, só voltar para cá, compartilhar essa guia. E aí, em cima disso, só para dar um apanhado de como estamos e as proposições, dentro disso, tem alguma coisa que alguém queira falar? Eu falo para caramba, já falei 50 minutos, gente, meu Deus do céu. Se ninguém levantar a mão, vou continuar aqui só pra gente finalizar essa parte aqui. Então, gente, esse ano, deixa eu só lembrar aqui pra vocês, eu não coloquei as metas, não, mas eu vou colocar o arquivinho aqui. Mas dentro das metas, a gente tinha colocado pelo menos ajudar 2 animais em tratamentos por mês, 30 castrações, 10 a 15 adoções, acho que foi isso. E 10 a 15 adoções, foi isso. E aí eu digo que a gente conseguiu muito mais adoção, muito mais tratamento, mais castração, que infelizmente é o foco e é pra ser. A gente acabou não conseguindo porque nossos recursos foram todos escoados para os tratamentos que a gente sabe que são caros. Então aqui, tá compartilhando qual? Aqui, deixa eu compartilhar essa. Ó, pra vocês terem ideia, eu organizei aqui e eu nem organizei tudo. Por que não tá carregando? Nem coloquei tudo. Teve Nico, John, Aladdin, Lion, Luna, Fred, Brutus, Bart, Ernesto, Nina, Bebezinho, Vicky, Cirila, Lili, Hope, Algodão, Toquinho, Panda e Nina, Neguinha, John, que é Luke agora. E eu nem coloquei... Quer ver? Não coloquei aqui ainda Negão, não coloquei o recém-nascido atendido na vida animal, não coloquei a gatinha perdida. Essa daqui eu não coloquei porque a gente não gastou nada, né? Mas foi um resgate, foi encaminhado pra clínica, teve um recurso humano utilizado aí. Não coloquei Benjamin, que foi resgate de Michelle com
Mari. E nem coloquei Floquinho porque Thalita adotou. E tem mais um que eu acho que eu não coloquei. Não, eu coloquei Hope, mas Thalita acabou pagando as contas. Isso porque eu nem coloquei esses animais aqui nessa lista. Então, assim, a proposta, né, eram 2 animais para tratamento por mês. E no final das contas, se for contar aqui mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27. 27 dividido por 6 dá quanto? Matemática básica tá péssima. 3 e pouco. Foi mais de 3 e pouco, eu acho. Mais. Meu Deus, que matemática horrível. 5 vezes 4. É. Ai, gente, desculpa, matemática é terrível. Mas a gente já ajudou muitos animais com tratamento, mas querendo ou não, se você for olhar aqui, Ernesto, a conta de Ernesto foi mais de R$ 2.000. R$ 2.000 dá pra gente castrar pelo menos aí, nada, uns 15 animais. De boa. Então, assim, justificando o não cumprimento das metas de castração. E aí eu queria saber de vocês a sugestão. Se, tipo assim, se a gente revoga a meta de castração para uma meta mais realizável dentro do que a gente viu que foram os nossos resultados, ou se a gente segue com essa meta e cria um projetão para ver se consegue arrecadar os recursos para bater essa meta, mesmo que não seja mensal, no final do ano, sabe? Tipo, a gente fazer, sei lá, 2, 3 eventos de castração com muitos animais para bater essa meta. Eu queria uma sugestão de vocês, porque, assim, dinheiro, e eu vou chegar nessa parte agora, a gente não tá tendo muito. E aí aqui eu vou só lembrar aqui que, ó, Negão ainda não tá pago tudo, ainda falta terminar de pagar. Floquinho, que foi do prolapso retal, também não tá pago, são R$ 430. John e Luke, a gente achou a tutora, mas tem aquela conta lá de início, de atendimento. Não. Eu passei R$ 350 lá. Eu vou ver se eu consigo os descontos. Vou conversar ainda com o pessoal do Raio-X, com o Vitória, eu vou ver se eu consigo os descontos. E pro resto, a tutora pagar. E Benjamin Me tá fazendo uma campanha com o Mari para arrecadar. Elas já conseguiram bastante coisa. Mas eu ainda acho que é importante, tipo, eu sou uma pessoa muito otimista, então eu penso assim, não, a gente vai conseguir uma arrecadação super X, e aí na minha cabeça, se conseguir e as meninas não tiverem conseguido pagar tudo, a prioridade é encaminhar pra ajudar esses pagamentos, né? E aí hoje na nossa conta, a gente tem exatos... eu tava falando de uma coisa e mostrando outra. As coisas que estão pendentes são essas aqui. Ainda, as contas pendentes, né? E aí, deixa eu mostrar isso daqui. Yara, pra você que é novata ainda aqui, os nossos extratos ficam todos disponíveis pra qualquer pessoa. Qualquer pessoa não, na verdade, quem solicitar e gerenciar o acesso vê porque tem dados sensíveis. Mas aqui a do Cicobi é mais tranquila porque ele esconde o CPF. E aí a prestação de contas é feita a partir disso daqui, ó. Eu faço sempre, todo mês, bonitinho, eu mando no grupo. E aí o que eu tava explicando pra vocês que eu atrasei por conta da Mia, né? Mas aqui fica tudo bonitinho, tá vendo? Os valores, o que foi gasto, a explicação. Aí aqui, ou é pet ou é contribuinte. Então, por exemplo, aqui, gado cemitério, ração. Aí tem o valor. E aí tem também as notas fiscais e tudo mais ficam dentro dos tratamentos de cada um, que é esse daqui. Eu ainda vou ver um jeito de organizar melhor as notas fiscais, mas é porque assim, na minha cabeça fica mais fácil de organizar, por exemplo, o pagamento de Nico, a nota fiscal dele tá aqui dentro, a nota dele tá aqui, enfim. E aí eu tô atrasada nessa prestação de contas da planilha, mas vou apresentar ainda. E aí, aqui ficam todos os extratos, tá vendo? E aí hoje a gente tem na conta nosso saldo de hoje. Bora ver aqui. De hoje não, dia da virada do mês, né? Tinha 616, eu fiz uns pagamentos. Deixa eu até botar logo essa daqui também. Cicobi. Eu vou mostrar na tela porque... Aqui, ó. Isso vai dar pra ver. Deixa eu fechar eu aqui e ficar eu grande. Interromper o compartilhamento. Opa, mostrando no lugar errado, ó.
A gente tem 307,94 na nossa conta. Só que temos a despesa mensal fixa, que é de R$ 50 da conta mesmo, né? Porque infelizmente, não sei porquê, não criaram ainda conta para associação sem tarifa. Então a única que a gente conseguiu foi essa da Cicobi, que não é uma tarifa, é como se fosse uma taxa que a gente bota numa poupança obrigatória, digamos assim. E aí é R$ 50 e R$ 150 da contabilidade, porque como a gente tem registro CNPJ, a gente tem que mandar todo mês uma certidão sobre o fluxo bancário, sobre tudo, para que esteja tudo certinho, né, na receita. E aí só faltam 3 minutos para terminar, mas eu acho que eu já apresentei quase tudo que tinha. Já falei sobre a parceria da UES, já falei sobre a minha parceria com a AB, falei um pouco. E aí, Mi fez um documento que eu tinha pedido, eu vou ver um jeito ainda da gente encaminhar, porque a demanda por ração tá aumentando muito, e aí eu pensei que seria legal a gente procurar um patrocinador de ração diretamente com a marca, né? Não sei se vai funcionar, mas vou fazer esse apelo e ver se dá certo. E aí eu pensei na Quatri, porque é uma ração boa, assim, que dá pra gente tanto indicar pros adotantes comprarem e tudo mais, a gente pode nos vender como, tipo assim, para ganhar esse patrocínio como assim, não, nas nossas adoções a gente entrega junto com as amostrinhas e tal. Enfim, para ser algo que seja interessante para a marca também, porque ninguém faz nada só de bondade do coração. Infelizmente ou felizmente, a marca tem que saber onde ela vai ganhar também, né? Então, se a Quatri se tornar nossa patrocinadora oficial, a gente pode fazer algo até que foi Lara que sugeriu. A gente faz um cartãozinho de vacina também, já com uma patrocinadora, assim, pra entregar nas adoções e tal. E aí, aqui, quer ver? Uma coisa que eu vou precisar muito da ajuda de vocês, que eu vou precisar de voluntárias que eu sei que vocês já são, mas que se voluntariem mais ainda, que é nessas demandas aqui, ó. Como a Mia tá dando conta do atendimento inicial, aí Manu e Bruninha estão dando andamento para os pedidos de ajuda com resgate e com... Gente, se encerrar aqui, eu vou mandar um outro link, viu? Encerrar exatamente 1 minuto. Mas Bruninha e Manu estão dando andamento para as demandas de tratamento, resgate. Manu ainda está ajudando na parte das entrevistas de adoção. Aí Gi vai ficar com a parte de pessoas que querem ajudar, novos voluntários, nananã. Encerrou. Voltamos. Sim. Tá. Quem mais tá? Acho que tá. A Itália tá com a parte da lojinha. Deixa eu olhar pelo bot aqui. Que eu até mostro pra vocês direito como é que é. Assim, ó. Eu coloquei. Tem de boas-vindas, visão geral da ONG. Aí no. Atuação, pediu ajuda, ofereceu ajuda. Tá, deixa eu só botar isso aqui. Que eu consigo enxergar melhor. Essa de notificação de zoonoses, eu vou ver se alguma das alunas que estão na extensão da UESB se pode fazer o acompanhamento. Porque vai ser... coisa que eu tinha esquecido de falar. Em relação a... Quer ver? Pera lá. Compartilhar essa guia. Em relação à parceria com a UESB,
Eu tenho conversado muito com a professora Gabriele e a gente vai tentar submeter uma proposta para uma bolsa do CNPq para analisar tanto os dados coletados com a Mia quanto a gente conseguir fazer um projeto relacionado à esporotricose. Porque ela tem um estudo que é com um extrato de, acho que de siriguela, que em laboratório deu uma regressão boa do fungo. E aí ela quer fazer o estudo já nos animais, depois de formular o medicamento, né, pra fazer o estudo nos animais para ver qual é a eficácia desse extrato aí. E aí a gente está estudando para conseguir submeter isso daí. Aí tá a parceria com a OAB, com a Salva Gatinho. E aí, dentro disso, como já tem também a Mia tá aí sincronizada com outros órgãos, a gente coloca por tabela, né, essa parceria com os outros órgãos também. E aí acho que vai ser algo bem legal. Se der certo, tem uma verba pra gente poder fazer uns eventos, enfim. Aí queria contar essa informação. E por isso que eu falei que em relação ao robô, que poderia. Eu vou ver com Gabi se tem alguma aluna que possa fazer esse acompanhamento. E em relação ao censo também. Aí em relação às entrevistas de adoção, a Ivana e Manu. E o de ajuda. Deixa eu até botar aqui os tipos de ajuda. Aí ajuda para resgate e tratamento tá Manu e Bruninha. Castração, microchipagem tô eu. Denúncia tá Michele. E divulgação. Eu queria. Acho que Manu tá em divulgação também. Não sei se é muita coisa, Manu. Você fala se é muita coisa ou não. E aqui eu fiz uma de encaminhamento, porque às vezes. Quer ver? Ah, sim, isso daqui que eu achei legal pra gente também. Vou até mostrar pra vocês como é que funciona no na prática. Tem alguém que quer falar? Ah, não. Quer ver? Vila. Vai. Acho que não tá salvo. Deixa eu ver aqui. Ai, gente, é muita coisa. Aí o tanto de mensagem que a gente já recebeu. Pra vocês verem se é pouca coisa. Ó, do mesmo jeito que. Ai, não queria expor esse número da pessoa não no vídeo. Calma lá que vai chegar. Todos os chats, todos os chats. Será que eu apaguei, gente? Aqui, aí. Vou fazer como Lorena aqui, ó, pra ver. Mais alguém entrando. Ó, esse fluxo aqui de conversa. Pera lá. Esse fluxo aqui de conversa é tipo assim, a pessoa passou por tudo em relação o pedido de ajuda, de tratamento, nananã. Aí Bruninha viu, ou Manu viu, encaminhou lá no grupo, a gente viu que, tipo assim, não, pode encaminhar pra consulta, tá tudo certo. Aí o que que acontece? É só ir lá, vou botar aqui na minha conversa, quer ver? Ai, gente, não tô me achando porque eu apaguei meu número. Vou mandar pra Bruna, que a Bruna vai saber que é o que, né? Bruna foi lá, passou por todo o trâmite, mandou as mensagens, mandou as fotos, aí a gente discutiu no grupo, decidiu que pode encaminhar pra consulta, aí ela vai lá, fala assim, Bruna passou por isso, então eu vou enviar esse fluxo aqui de encaminhamento. Aí nesse fluxo de encaminhamento só vai pedir a confirmação de alguns dados. Então aqui, ó, bom, Bruno, agora que você já passou por Mia, aí ela vai dizer se a ajuda é para castrar e para encaminhar, aí vai responder um ou dois, vou botar aqui para seguir automaticamente, quer ver? Continuar a automação, vai ser algum dos dois. Não vai ser assim não. Bruninha, responde um ou dois aí, por favor, na conversa. Bruna não tá aqui na reunião, não. Ai, meu Deus.
Vou mandar pra Manu, Coral, então. você tá transmitindo o fluxograma. Não sei se você tá em outra página, Tô em mas aqui outra é página, mas aqui. deixa eu mandar então aqui pra Manu, que Manu está aqui. Emanuele. Enviar fluxo. Encaminhamento. Vou compartilhar isso aqui, ó. Eu fiz o seguinte, peguei aqui no bot, vou enviar fluxo. E aqui é encaminhamento. Nossa senhora. Por que o povo tira o carburador das motos? Aí encaminhamento. Aí vai mandar essa mensagem aqui pra pessoa que pediu ajuda, né? Recapitulando, você pediu ajuda porque precisava. Porque assim, isso aqui já me facilita das duas coisas. Quando a pessoa for pedir pra castrar, aí eu já vou encaminhar também. Manu, encaminha 2 aí, por favor. O número 2. Bora ver o que acontece. Aí você vai confirmar o nome do animal. Bota aí qualquer nome. Gente, a Mia pra mim é sensacional. Essa atendente. Akira. Aí confirma. E aí assim, aí vocês podem pensar, mas aí a pessoa. A pessoa vai ter esse trabalho todo. Gente, a gente tá ajudando. O mínimo que a pessoa pode fazer é responder as perguntas. Porque assim, a pessoa que desistir, fala assim, paciência. Quem quer ser ajudado vai atrás. Pode escolher qualquer uma também, mano. Mas manda Vila Pet que eu acho. Aí foi. Pronto. Aí nisso daqui, ela fez isso daqui. O que que acontece? Ó. Automaticamente a Vila Pet já vai receber. Atendimento autorizado para consulta. E aí isso vai facilitar a nossa vida, porque. E a minha, especificamente falando, porque em relação às castrações mesmo, às vezes, assim, ok, levam. Dá pra fazer, sabe? De ir marcando um a um, tal. Só que assim, se a gente tem um meio de fazer isso ser otimizado e que isso vai ficar registrado, por que não, né? Então, assim, aí agora, por isso que eu falo, a gente, toda vez que chegar alguma coisa pro grupo, passa pelo robô, porque aí vai estar lá, vai estar registrado. No final do mês eu vou conseguir fazer um relatório disso, eu vou conseguir apresentar de uma maneira mais organizada e tudo mais. Então, chegou, pediu de ajudar, pediu pra divulgar. Pode divulgar já, pode postar e tudo mais, mas pede pra pessoa passar pelo robô, porque aí vai tá tudo bonitinho. E aí no final eu vou poder, sei lá, aqui ó, em cima disso aqui eu vou poder pegar aqui, ajuda microchipagem, não, ajuda divulgação. Aí eu vou poder olhar aqui, vou poder fazer o acompanhamento, ver aqui, por exemplo, esse menino aqui. Eu fui perguntar, né, tava no ajuda divulgação, aí fui perguntar, a Dora ainda está disponível, aí falou, já foi adotada, aí pronto. Aí o que que isso influencia? Por exemplo, compartilhar essa guia. Porque aqui eu tenho que organizar a pastinha de adoções, porque no final das contas eu quero fazer o boletim bonitinho de quantas adoções foram feitas. Aí aqui em março, vou colocar aqui, ó. Essas foram as adoções feitas, tá vendo? E os disponíveis vão continuar aqui. Então eu vou ainda ter o trabalho de pegar, olhar pelas conversas, olhar no final de, sei lá, de cada 15 dias e ver quais são os animais que estão disponíveis, mas vai ter esse acompanhamento vai ser muito mais facilitado, sabe? Então, assim, o que eu tava fazendo aqui dentro, que inclusive eu também estou atrasada por conta da minha, mas a minha vale a pena. Eu sempre copiava os disponíveis, porque no caso, o final do mês terminava, eu ia sair coletando, perguntando pro povo se ainda estava disponível, se ainda estava adotada. Aí se tivesse disponível ainda, aí eu passava essa pasta toda aqui pra abril. Mas aí quando encaminhava a adoção, aí vinha pra cá. Aí, por exemplo, tá vendo? Vocês viram que em março a Atena tava. A Afrodite tava lá e em abril ela já tá como adotada, não tá mais nos disponíveis. E aí, desse jeito, a gente consegue organizar as coisas de maneira melhor e ver quais são efetivamente os nossos resultados. E aí eu percebi que a ONG arrasa muito em relação. Porque antes eu não estava quantificando essa parte de adoções, assim, com tanto esmero. Eu pedia para vocês mandarem, assim, Yara, tem um outro grupo que é de registro de adoções. Quer ver? Eu vou mostrar para você aqui. Registro
registro de adoções, aqui, ó. Aí, as adoções que a gente faz, porque eu não tenho o termo não preenchido aqui, mas as adoções que a gente faz, a gente pede pra assinar esse terminho, tá vendo? E aí eu peço sempre pras meninas, manda o termo aqui no grupo, porque aí a gente tem... Enfim, se acontecer qualquer coisa com o animal, a gente tá salvaguardado, né? De que a gente tem um termo de compromisso, que a pessoa se comprometeu a cuidar e tal. E aí, eu tava fazendo os boletins em cima disso daqui. Aí eu perguntava, deixa eu ver se até se dá pra puxar a conversa. Alguém mais teve adoção esse mês? Nananã, ia puxando. Aí até que foi adotado, ia conferindo. Só que aí se a gente... eu vou ainda ver um jeito de se passar pelo robô de uma maneira organizada, né? Ui. Eu tava compartilhando a guia errada. Deixa eu compartilhar isso aqui. Aqui, ó. A gente tem esse grupo aqui que é de registro de adoções, que só serve pra mandar a foto da adoção, que é a foto do termo e a foto do animal que foi adotado. E aí eu tava usando isso daqui pra fazer o boletim. Eu vou dar um jeito disso passar também pelo robô de uma maneira simples, tranquila e fácil. Ou seja, eu vou criar ao invés da gente ter esse grupo aqui, vou criar não sei, talvez nesse fluxo aqui, quer ver? Atuação da ONG. Dentro de atuação eu colocar assim, um set, acesso apenas das integrantes do grupo. Aí vai ser pra cadastrar esse tipo de informação. Aí você vai botar lá set e mandar fotos, sabe? Fazer isso, usar ao máximo essa ferramenta. E só pra falar também em relação a valores, eu acho, pra mim, assim, é uma despesa, mas eu acho que é uma despesa que vai reverter mais, vai trazer mais benefícios pra gente. Então eu acho que vale a pena. Dito isso, alguém tem mais alguma dúvida, gente? Coral, Oi. eu vi você mostrando aí um fluxo que coloca para mandar a solicitação pro Vila Pet, por exemplo. Aí, essa semana, eu tava conversando com uma moça pedindo ajuda para registrar um boletim de ocorrência. Ou seja, já que ela saiu da automação para fazer esse pedido para o boletim de ocorrência, quando ela finalizar, não vai ter aquele alerta que nem quando ela termina tudo pela automação. Tem algum fluxo assim que a gente também pode fazer nesses casos? Eu fiz, amiga. Eu só esqueci de falar ainda pra lá. Quer ver? Esse daqui. Encaminhamento de demanda de maus tratos. Aí, no caso, esse fluxo só tem isso daqui. Porque já tem os dados dela, né? Aí, na verdade, a gente tem até que testar. Eu posso pedir pra confirmar. Botar aquele mesmo caminhozinho, né? Confirmar o nome do animal, seu nome, o local do crime, isso. Aí só falta inserir isso daqui. Aí me cobra depois de completar. Deixa eu até anotar aqui, então, no próximas ações, espera lá. Completar o fluxo de encaminhamento de demandas de maus tratos. Alguém mais tem... Alguém levantou a mão. Yara, pode falar, Yara. Como eu tô chegando agora, eu sei que as demandas são muitas. Agora, assim, o meu papel no início, como é que vai ser? Como é que eu vou... Então, eu tenho uma sugestão aqui sobre algo que é até você pegar o ritmo da ONG, porque é muita coisa pra absorver de uma vez mesmo. Eu coloquei aqui algumas ajudas que eu tava precisando. Eu acho que a mais simples é essa daqui, porque assim, alguém pra responder os comentários do Instagram e do Facebook, porque, querendo ou não, é um tipo de engajamento, né? Você tá ali dando atenção pra quem tá curtindo, mesmo que seja um emoji, uma coisa, sabe? E às vezes a pessoa tem uma pergunta real mesmo, tipo, aí você pode pedir pra mandar uma mensagem por direct. Só redirecionar dessa forma. Então isso aí já ajuda porque é algo que tá um lugar vazio, que ninguém tá fazendo, assim, com constância. Às vezes eu entro, às vezes Manu entra, mas se tiver alguém específico pra fazer isso é legal. E
mais pra frente, se você tiver disponibilidade de fazer o cadastro dos microchips no banco de dados. Aí, assim, depois eu posso te explicar. Isso aqui é algo simples, ainda mais que eu tô tentando organizar de planilha, né? Então, é basicamente copia e cola. É um trabalho meio manual, mas enquanto eu não consigo alguma das meninas da UESB pra fazer isso, eu precisava disso, que eu tô atrasada até nisso também, que eu tava fazendo. Na verdade, eu tava pagando uma amiga minha pra fazer. Porque assim, eu atualmente eu tô trabalhando só à tarde. Uhum. Mesmo que eu tenha minhas demandas pela manhã em casa, mas então, e à noite também, então assim, tranquilo. Oi, Yara, deixa eu até te perguntar, você é professora de que área? Eu tô, pedagogia, ensino fundamental. Então, pronto, se você tiver ideias de projetos educativos e tudo mais, se quiser esboçar alguma coisa, até pensando em relação ao catavento, porque eu acho que é importante a gente fazer esse tipo de ação também. E é interessante ter alguém já que trabalha com pedagogia pra desenvolver isso, né? Seria legal. E aí, com o andar da carruagem, você vai vendo aí, vai pegando, e aí você vai dizendo o que você se sente mais confortável pra fazer, se, enfim, você quer entrar com as meninas nas entrevistas, no encaminhamento, Okay. ou até responder no robô, enfim. E aí as outras coisas que eu tô precisando aqui de ajuda é alguém pra alimentar o site. E aí, no caso, como já tem essas coisas organizadas aqui, eu acho que eu até já fiz um tutorial de como mexer no site. Mas é basicamente pegar essas informações aqui, ó, por exemplo, adoções de 2023. Aí lá no site tá só até janeiro. Aí falta colocar as de fevereiro. Tem todas essas adoções de fevereiro aqui, dá pra colocar no site. A de março, abril, maio e junho eu tô atrasada aqui de colocar, mas vou colocar. Mas as castrações também tem. Alimentar o site. É isso, vai colocar aqui. Fevereiro, foram essas castrações. Enfim. Esse daqui eu já vi que vai ser eu que vou fazer, né? Porque vai ser complicado, mas de alimentar o site e o cadastro do microchips, eu tava compartilhando a guia errada. Tava falando o seguinte, que alimentar o site, compartilhar essa guia. No caso, é basicamente pegar as informações que tem aqui e colocar lá. No caso, castrou essa galera aqui. Quer ver? Deixa eu mostrar o site aqui pra vocês entenderem o que tá atrasado. Eu queria ver. Home. Aqui, ó. No home só tem essas três aqui, ó. Eu botei só até janeiro porque eu não consegui parar pra alimentar de novo. Aí é basicamente pegar as informações pegar essas informações daqui, que vai ter tudo na mãozinha aqui, bonitinho. 2023, tem aqui adoções, castrações, tratamentos. Então, eu vou pegar aqui fevereiro, vou pegar aqui as adoções, foram esses aqui. Botar esses aqui que foram adotados aqui. E eu já fiz um tutorial de como faz isso. Então, tem alguém aqui que se disponibiliza a fazer esse trabalho? Yara e Manu levantaram a mão. Tá. Não, desculpa, que tava... Manu. Manuzinha, então. Eu tô falando, eu posso. E em relação ao cadastro dos microchips, alguém pode? Alguém que não seja Manu? Sossega. Eu posso. Não, mas você já vai ficar nos comentários. No site, né? Eu então quero dividir melhor aqui. Se ninguém puder, eu mando lá no... Você pode, Ébora? Eu só preciso saber como é. Uhum. Vou te mandar. Eu fiz um tutorial. Pronto. Vou te mandar. E... Então é isso aí, eu fico com essa parte daqui. Em relação às demandas gerais, era... Gente, cadê Bruna? Bruna. Ela ia participar da reunião. Mas enfim, eu vou... Ai, que barulho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Isso aqui é Carol. Então aqui, mandar... Deixa eu até compartilhar essa guia aqui. Compartilhar essa guia. Mandar o tutorial do cadastro dos microchips para a Ívora.
Mandar os dados da conta da ONG para Yara, responder os comentários. Mandar tutorial do site para Manu. Agora eu vou fazer uma pesquisa. Yara, assim, a recepção de voluntários é algo que a gente ainda está idealizando a melhor maneira de fazer, né? Mas eu queria saber como você achou da maneira como você foi recebida, se você tem alguma sugestão, se você... Enfim, como você se sentiu, se do seu lugar, se fosse a gente, faria algo diferente, talvez pra não assustar, porque eu fico com muito medo de assustar. Eu sempre fico com muito medo de assustar o voluntário e ficar assim, ai meu Deus do céu, muita coisa, quero não. O que você acha? Não, eu gostei da forma como vocês me atenderam. Vocês explicaram a demora. Só foi a demora mesmo, porque assim, talvez por eu ser muito ansiosa, eu queria que vocês me respondessem logo, mas você explicou que foi a demanda, que não tinha como. Então, assim, eu achei que a abordagem foi bem tranquila mesmo. Pronto. E que mais? Eu vou encerrar para todo mundo, menos para... Aliás, se vocês quiserem continuar aqui é porque eu queria conversar algumas coisas. Vou encerrar a gravação em relação à reunião geral, porque eu acho que o que a gente tinha que ter em relação ao semestre, se ninguém tem nenhuma dúvida, nenhuma sugestão mais e tudo mais, eu vou encerrar por aqui. E avisar que a próxima reunião geral é para novembro, final de novembro, na verdade, que vai ser daqui a 6 meses que a gente vai conseguir ver mais ou menos como é que... Peraí, um segundo, Gi. Que a gente vai ver mais ou menos como é que vai estar, né, em relação às nossas metas, o que a gente conquistou, o que não conquistou, pra gente reorganizar a rota ou não. E pode falar, Gi. Pode terminar, ó. Tá esperando terminar os assuntos da reunião para falar que é um assunto extra. Então tá. Então estamos encerrados aqui em relação a essa reunião e vamos agora para outra reunião que é sobre a parte mais operacional, tanto de conteúdo quanto em relação aos produtos que a gente tem para vender, né? Porque a gente precisa melhorar a captação, gente. É muito difícil viver com a corda no pescoço, sabe? Desesperado, sem ter como pagar as coisas. Então a gente vai entrar nessa reunião agora. Vou encerrar a gravação dessa. Muito obrigada a todos vocês. Um beijo e um queijo.